protege seu patrimônio, seu carro, né? Que hoje é o que a gente mais vê, é seguro de carro. A pessoa preocupa com o carro, não preocupa com a casa, preocupa com o telefone, você não vai preocupar com a sua vida, com sua renda ali que você precisa para manter todo esse patrimônio, né? Porque aí a gente vai ter a cobertura de morte, de invalidez por acidente e por doença, a cobertura de doenças graves, né? Deus me livre e guarde no caso de um AVC, de um câncer. A pessoa recebe o valor contratado para ajudar no tratamento, para ajudar a manter a qualidade de vida. Tem a cobertura de diário por incapacidade temporária, que é essa que eu falei que é a proteção de renda, né? A majoração. Então, assim, a maioria das coberturas são para ser usadas em vida. Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio do PerformaCast, hoje com uma convidada muito especial, com a Carol da Seguralta. Seja muito bem-vindo, Carol. Obrigada, Kilder. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, para poder explicar um pouquinho para o pessoal, né, sobre os benefícios e o quão importante é a gente proteger nosso patrimônio, nossa renda, né, e assim proteger também nossa família. É isso aí, Carol. Carol, hoje nós vamos falar de um assunto aqui que não é muito bom de falar, né? Vamos falar dos problemas de saúde que impactam o desempenho, impactam a renda familiar, né? Impacta os negócios, né, dos empresários, né? Então a gente vai falar hoje, né, do seguro de vida, né, para os empresários. Isso. Bom, o seguro de vida hoje é muito tabu ainda entre os brasileiros. Nem 30% dos brasileiros hoje têm seguro de vida, e os que têm, muitos têm pela empresa. E às vezes não é um seguro que vai atender a especificidade do que ele precisa ali, né? Porque cada um tem um perfil, uma renda, um patrimônio, então cada um precisa de um seguro específico para a pessoa. A gente tem no seguro de vida, eu falo que o seguro de vida para ser utilizado em vida. Então, é uma proteção de renda, uma proteção financeira para a pessoa, para o empresário, para o autônomo, profissional de saúde. É uma proteção financeira para ele no caso de um imprevisto. Todo mundo está sujeito a imprevisto, né? Seja um acidente, uma doença. Então, imagina você hoje, com sua renda, e contas a pagar, compromissos financeiros, né? Mensalidade de escola, quem tem meninos pequenos, inglês, e é um custo alto, né? Você já tem um padrão de vida ali, e de repente acontece um acidente ou por algum motivo, alguma doença, você é obrigado a parar suas atividades. Quem é autônomo, quem recebe ali por hora, quem precisa estar no trabalho, né? Vê sua renda praticamente zerada de uma hora para outra. Então, a gente tem dentro do seguro de vida a diária por incapacidade temporária, que é muito conhecido como Serit, da Unimed também. Então, a gente trabalha com a Porto, com a Liberty, com a Tóquio, com várias seguradoras que atendem dessa forma. E para que serve essa cobertura, né? Ela pode ser contratada com o seguro de vida ou separadamente, e ela vai manter ali, vai te ajudar a manter seus compromissos financeiros. Então, vamos supor que você tem ali, como que a gente faz esse cálculo, né? Primeiramente, a gente vai pegar todos os seus compromissos financeiros fixos e colocar um pouco a mais. Sempre indico uns 30% a mais. Por quê? Quando a pessoa ela fica fora do seu trabalho, né? É porque está acontecendo alguma coisa. Então, tem o plano de saúde? Tenho. Porém, o plano de saúde não paga medicamento, não paga tratamentos alternativos, né? Às vezes uma alimentação diferenciada, às vezes uma fisioterapia diferente, né? Que não está inclusa no plano. Então, essa renda que você vai receber por mês já vai te ajudar a manter os seus compromissos financeiros e também a pagar por esses medicamentos, esses novos compromissos que surgiram com a doença ou com o acidente que você sofreu ali, né? Por até um ano é possível contratar. Então, se você ficar até um ano afastado das suas atividades laborais, né? A partir do 10º dia, você já começa a receber, já começa a contabilizar para você receber ali um mensal, né? Para você conseguir cumprir com seus compromissos. Então, assim, essa cobertura para quem é autônomo, para quem é profissional de saúde, para quem precisa da sua hora trabalhada ali, dentista, fisioterapeuta, médico, corretores, né? É essencial. Pois é, Carol, é importante a gente pensar nisso, que vamos pensar aqui um dentista, por exemplo, né, e quebra a mão. Ele vai ficar um tempo ali sem conseguir trabalhar, porque ele não vai conseguir trabalhar ali.
Da mesma forma, né, um profissional liberal, um empresário aí, por exemplo, um profissional aí que tem uma carpintaria, por exemplo, machucou lá no trabalho lá e não consegue pegar peso, não consegue, né, ali exercer seu trabalho ali. E normalmente a gente tem muitos empresários que estão começando um negócio que é ele que está fazendo tudo, né? Porque quando ele já está naquele ponto ali de mais gestão, né, que ele está mais delegando, ele consegue, né, continuar trabalhando ali sem colocar a mão na massa, vamos dizer assim, né? Então é muito importante, mesmo que sejam coisas simples, né? Igual eu falei, vamos falar, né? Quebrou um dedo ali. Às vezes não consegue trabalhar mesmo, né? E ficar ali 2 meses sem trabalhar, às vezes que seja 15 dias, né? Já é um prejuízo grande. E se as contas estão muito apertadinhas ali, né? Porque todo empresário que está no início, principalmente, ele fica esperando receber uma coisa para pagar outra, né? É. Então o fluxo de caixa dele é muito apertado. Numa hora dessa aí, pode ser um motivo até dele não conseguir honrar com os compromissos, né? De compra, de venda, de entregar serviço, porque o capital de giro dele vai ser totalmente comprometido, né? Sim, até mesmo porque no início a gente sempre mistura PF com a PJ, né? Então acaba que o dinheiro do, do empreendedor ali, principalmente, é o dinheiro dele mesmo que ele É. tem ali e até conseguir crescer a empresa. Então, às vezes, a pessoa fica aguardando, tá mais folgada, né, financeiramente para fazer o seguro, mas é justamente o contrário. Quando às vezes chega um cliente para mim falando, nós vamos renovar agora não, porque eu estou muito apertado. Aí que tem que renovar mesmo. Porque se você está muito apertado agora, se acontece alguma coisa, como que você vai fazer para poder cobrir aquele prejuízo? Dependendo da empresa, né, do negócio da pessoa, pode levar a dívidas enormes, pode até quebrar, né? Uma empresa, se ela for uma empresa muito pequena, por exemplo, né? Igual o eu presa, né? Que a gente É. fala, que a gente brinca, que é só a pessoa. Então, assim, é de extrema importância. E, igual você falou, vamos supor um dentista, ele quebra a mão ali, alguma coisa, teve que ficar afastado. Agora, imagina se esse dentista perde o movimento dessa mão e não pode mais voltar a trabalhar nunca mais. Fica funcionalmente, né, dentro do trabalho dele, inválido. Existe uma cobertura para isso, dentro da cobertura de invalidez, que é chamada de majoração. Então, vamos supor que você contratou ali 1 milhão de cobertura para seguro de vida, aí a gente coloca 1 milhão para invalidez e acrescenta essa majoração. Então, se o profissional que ele utiliza das mãos ali para trabalhar, né, ficar sem os movimentos de pinça, do cotovelo e não poder mais trabalhar, ele vai receber o valor contratado cheio. No caso, por exemplo, de 1 milhão, para poder aplicar, né, e conseguir manter uma qualidade de vida. Então, é super importante a questão da consultoria na hora de fazer o seguro de vida. Existe muito seguro de aplicativo, que você vai lá, você mesmo faz e tudo, mas aquele seguro, ele realmente está dentro do que você precisa? Para ser usado em vida, não só para sua família. Claro que é super importante a gente manter, né, um seguro de vida para manter a qualidade de vida da família na nossa falta. Mas e o seguro de vida para você, para ser usado em vida caso você precise? Eu acho que hoje em dia ele é até mais importante do que a cobertura básica, que é a cobertura só de morte. Você falou uma coisa muito importante aí, né? Porque tem um termômetro aí, né? Eu não vou fazer o seguro de vida porque eu tô muito apertado. Então, quer dizer, a pessoa tá totalmente comprometida, né? Porque, vamos falar, o empresário que tá começando agora, na maioria das vezes, ele pega as reservas que ele tem e aplica num negócio. E o que que tá na cabeça dele ali, né? Um sonho de colocar aquilo ali para render, para ter resultado, para lá na frente ganhar mais do que investiu ali na empresa, né? Então essa é a tendência, essa é a lógica, né? Mas infelizmente no decorrer alguma coisa pode acontecer, né? Tanto com ele quanto com alguém da família dele ali, né? Um ente da casa dele, esposa, filho, alguma coisa assim, né? Então, realmente, assim, até uma outra pergunta para te fazer, então. Vamos supor, é o marido, a mulher e um filho, né? Então, no caso dessa família, é interessante. E vamos supor que essa pessoa, ele é o único que traz renda para a família, né? Então, ou seja, a renda da casa está toda concentrada naquela empresa, né? Então, seria interessante ele fazer um seguro para o marido, um para a mulher e um para o filho, por exemplo. Sim. Para criança, às vezes até que não, porque ela não contribui com o funcionamento da casa, né? Mas, por exemplo, no caso da esposa, mesmo ela não trabalhando fora, na falta dela, você vai precisar de contratar pessoas para te ajudar, né? Vai aumentar ali a despesa da casa. E quando é uma pessoa única, então, que traz o dinheiro para dentro de casa, né?
que provê, o único provedor que a gente fala, aí que essa pessoa não pode ficar sem seguro mesmo. A gente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma família, ela demora 3 anos para se restabelecer economicamente após a perda de um provedor, de um dos provedores, quando são 2 provedores da casa, financeiros, né? Então, isso, quando é um provedor único, esse tempo ainda aumenta. Então, assim, a gente faz esse cálculo baseado nesses dados, né, que a gente sempre pesquisa e tudo, mas a gente indica, no mínimo, por exemplo, para aquela família, 3 anos de sustento. Então, vamos supor que a pessoa ganhe 10 mil por mês. Então, a gente vai indicar um seguro de, no mínimo, 360 mil reais. Vamos supor que a pessoa ganhe R$ 1.000 por mês, no mínimo, 36 mil reais. E às vezes a pessoa acha, não vou fazer não, porque seguro de vida é coisa coisa cara, né? Muito caro, não posso. A gente tem seguro de vida a partir de R$ 30. Claro que vai depender das coberturas, né? Contratadas, do que a pessoa precisa. Vai depender da idade, se já teve alguma doença pré-existente, se fuma, se não fuma, se pratica exercício, se não pratica. Tudo é feito uma análise. A gente brinca que seguro de vida, infelizmente, não é para quem quer, é para quem passa. Porque tem até uma entrevista que ela é feita antes, né? Que é a declaração pessoal de saúde, para ver se a seguradora vai aceitar o risco ou não. Então é importante fazer sempre quando mais cedo mesmo. Se você começa a pagar um seguro de vida com 20 e poucos anos, claro que ele vai ser reajustado, mas quando você chegar lá nos 50 anos, por exemplo, o reajuste que você teve ao longo do tempo, o valor mensal que você estará pagando vai ser menor do que se você estivesse começando só ali. E até mesmo correndo o risco de alguma seguradora não aceitar, né? Então, assim, a gente faz muito seguro lá agora. Eu acho que os jovens estão vindo com uma cabeça um pouco mais diferente. Eles estão mais preocupados com essa questão da renda. Eu tenho tido muita procura para essa questão de proteção da renda de recém-formados, que acabaram de sair da casa dos pais, então ele ganha um contadinho, né? Então qualquer mês que ficar sem trabalhar vai fazer uma falta grande. É a questão da renda e da responsabilidade civil profissional, né? Se eles erram um procedimento ali, principalmente médicos, cirurgiões e tudo, e sofrem um processo, alguma coisa, eles estão amparados. Então, eu falo que é um pacote que todo profissional liberal precisa fazer ali. A gente faz uma análise de tudo que ele precisa e faz os seguros, passa para ele com todas as coberturas que ele realmente vai utilizar. Bom, isso é uma coisa que o empresário poderia imaginar que isso poderia fazer parte do custo da empresa dele, né? Sim. Ou seja, o custo dele é X, ele vai ter ali a retirada dele, o prolabore, e ainda o valor do seguro. Isso. Encaixa ali as rendas, né? Fomenta com que ele consiga sempre pagar aquilo ali, né? Inclusive, a gente faz muito para sócios de empresas, principalmente quando as empresas são maiores, um seguro para a empresa no caso de falta de um dos sócios. Por exemplo, vou pegar de exemplo você, né? Você tem um sócio lá na Teletécnico, vamos supor que aconteça alguma coisa com você. A gente pode fazer um seguro com o beneficiário sendo a empresa, para que na sua falta a empresa não sofra, não sinta tanta sua falta, seja possível contratar pessoas chaves para se substituir, para te substituir e tudo mais. É bem interessante, né? Então, assim, dá para cercar total. A gente já falou do seguro do iPhone, já falou do seguro da casa, né? Sim. Da empresa, e esse seguro pessoal, ele talvez seria o pilar mais importante se a gente parar para pensar, né? Porque, por exemplo, roubou o carro, a gente vive sem carro, né? Você vai lá, pega o Uber, beleza, né? Só que, infelizmente, você para no hospital ali por um acidente, né? Uma coisa que seja talvez até no lazer, a empresa vai ter impacto direto, né? Primeiro, com a ausência daquele gestor ali dentro, né? Que faz muita falta, né? Igual você acabou de citar um caso aí na sociedade, né? E ele não consegue produzir. Então, você não consegue produzir, principalmente se ele for ainda da produção, né? Se ele for aquela pessoa que vende, aquela pessoa chave, porque essa empresa inevitavelmente já vai ter dificuldade. Porque, né, igual a gente falou do eu empresa, né? Quem tá começando ali, ele faz tudo. Ele compra, ele paga, ele prospecta cliente, ele entrega o produto.
ele controla o estoque, né? Ele faz tudo que ele tem que fazer ali. E se ele, por algum motivo, não consegue trabalhar, né? Por um problema de saúde aí, né? E aí ele para tudo, né? O Exatamente. prejuízo acaba sendo muito grande, né? E se você protege seu patrimônio, seu carro, né? Que hoje é o que a gente mais vê é seguro de carro. A pessoa preocupa com o carro, não preocupa com a casa, preocupa com o telefone, você não vai preocupar com a sua vida, com sua renda ali que você precisa para manter todo esse patrimônio, né? Porque aí a gente vai ter a cobertura de morte, de invalidez por acidente e por doença, a cobertura de doenças graves, né? Deus me livre e guarde no caso de um AVC, de um câncer. A pessoa recebe o valor contratado para ajudar no tratamento, para ajudar a manter a qualidade de vida. Tem a cobertura de diária por incapacidade temporária, que é essa que eu falei que é a proteção de renda, né? A majoração. Então, assim, a maioria das coberturas são para ser usadas em vida, né? Despesas médicas, hospitalares e odontológicas, quando a pessoa não tem um plano de saúde, ela é uma cobertura muito importante também. Então, assim, o seguro não é seguro de morte. Porque o pessoal brinca, eu já escutei de cliente. Ah, não, não vou morrer tão cedo, não. Ah, não, não vou deixar pro Ricardão, não. Não é essa a questão. É a questão de proteger para você receber em vida caso você precise. A gente paga seguro para não usar. É igual plano de saúde. Você não paga a Unimed todo ano pensando, ah, não, queria ter usado. Ah, não, nunca usei. Não é assim. Vou parar de pagar isso que eu não tô usando. Pois é, Graças a Deus, exatamente. né? Graças a Deus. Seguro a gente É. paga para prevenir, para não utilizar, né? Pois é, eu já entrevistei, assim, várias pessoas aqui e nos bastidores a gente conversa, a gente estende a conversa. E eu já conversei com vários que eu já fiz um seguro desse, né? Inclusive você vai fazer uma revisão lá pra mim, né? O que pode ser melhorado. E às vezes a gente conversa, né? Quando sempre que eu tenho uma coisa que eu acho que é interessante, eu vou conversar com o empresário e falar aqui, eu fiz isso, você já tem? E foi legal, uma surpresa, que vários que eu conversei, eles já têm esse seguro. Não, eu tenho isso há muito tempo. Tem uns que tem mais de um, pode ter mais de um, né? Assim, Pode. com Seguro de vida, seguradoras. ele é um dos únicos que você pode ter vários. Igual eu tenho 3. Eu tenho 2 na pessoa física e um na pessoa jurídica. Porque a gente pode fazer no CNPJ e incluir cônjuge, por exemplo. Lá na minha empresa, no papel, o sócio é eu e meu pai. Então, eu fiz um lá, incluindo meu marido e incluindo minha mãe também, Então tem entendeu? essa possibilidade, então, de eu fazer um seguro é, através da minha empresa Sim, e colocar os sócios, né? O sócio e cônjuge cônjuge e e filho, por filhos exemplo. também. Ó, Fez. interessante. E muitas empresas não sabem, mas o seguro de vida para algumas atividades ele é até obrigatório, sabe? Laboratórios, postos de gasolina, empresas industriais, a É maioria obrigatório? é obrigatório, está na convenção coletiva. E se acontece alguma coisa e o empresário ele não tem, a família entra na justiça, alguma coisa ele é obrigado a pagar. Aí isso é obrigatório para os Para colaboradores. os Ah, colaboradores. Aí entendi. você pode colocar capitais diferenciados. Por exemplo, coloca os 2 sócios com, sei lá, $500.000 de capital, de cobertura, aí pode fazer um seguro mais completinho. E para os colaboradores, coloca o que é obrigatório pela convenção coletiva. Então, a gente lá no escritório faz toda essa análise. Chegou o CNPJ para fazer, a gente pega a convenção coletiva para ter certeza de que está cumprindo ali, né? A gente faz para um pessoal que presta serviço para FCA, né, ferrovia. Aí eles não prestam serviço em Divinópolis, é lá em São João del Rei. Então a gente pega a convenção coletiva de lá, vê o que tem que ter no seguro e manda para eles. Então a gente faz Tem toda esse essa detalhe análise. importante, né? Você tem que usar a convenção coletiva de onde que a pessoa está lotada, Isso, trabalhando, né? exatamente, São muitos porque detalhes então, né, Carol? por isso que é preciso ter um corretor de seguros para poder te auxiliar. Um corretor habilitado, né? Tem habilitação pela SUSEP. É, é diferente de você conversar com um corretor e conversar com um vendedor, por exemplo. São 2 coisas diferentes. Eu sou corretora e a gente sabe fazer uma análise ali diferenciada. A gente pega, às vezes chega cliente para mim com uma apólice alta. Isso já aconteceu até mês passado eu fui numa cliente minha que já era cliente antiga, a gente sempre faz isso também. Todo ano a gente faz uma análise para ver se aquilo ali ainda condiz com o que a pessoa queria, né? Aí ela me passou um outro seguro, ela estava pagando um valor alto mensal com coberturas que ela não precisava. E a cobertura que ela realmente precisava não tinha na apólice. Então, assim, a gente faz essa análise. Infelizmente, às vezes alguém faz para bater meta, né? Isso E aí acontece muito em bate banco, meta, a né? pessoa fica ali que é seguro, mas
Não tem a ver com ela, né? Exatamente. Não, caso real, hein? Eu tenho uma cliente, ela é profissional da área da saúde. Me mandou um print dos débitos na conta dela. Aí ela, Carol, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Tinham 9 seguros sendo debitados mensal na 9 conta. seguros? 9. Que ela não sabia o que que era. Aí, gerente, né, que liga, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Fui ver, o seguro tudo errado, DPS não tinha sido preenchido por ela, tinha sido preenchido pelo pessoal lá. Então, se acontecesse alguma coisa, o que aconteceu com outra cliente minha também, que o seguro de vida de uma familiar dela era pelo banco, ela tinha 3. Aí ela foi receber, negou os 3. Negou os 3. Porque ela já tinha tido, a mãe dela já tinha tido um AVC há um tempo atrás, antes de fazer os seguros, e não constou lá na ata. Então, assim, tem que preencher DPS, ou via telefone, ou via preenchimento mesmo, tem que conferir, tem que ver as cláusulas, porque não adianta você ter um seguro que não vai te atender na hora que você precisar. Aí, às vezes, chega o pessoal lá, mas faz assim, assim, assim. Não, eu prefiro até perder o cliente, porque eu não vou poder te ajudar a hora que você precisa. Aí perde o Você sentido. perde o cliente para não perder o amigo, né? Exatamente. Porque você faz uma coisa dessa aí, na hora lá na frente, que dá um problema, vai vir atrás de você, vai te cobrar. Não, e você queima seu filme, né? Tipo assim, é igualzinho a gente falou, né, no primeiro podcast lá, quais são os pilares? Gente, transparência, porque se você for sempre transparente, sempre fazer as coisas certinho, você não vai ter dor de cabeça. E eu vendo seguro para a pessoa não ter dor de cabeça, e nem eu. Né? E a hora que acontecer, que você precisar, a gente vai resolver. E tem que ser realmente ali né? Igualzinho um airbag de um carro, né? O airbag, ele tem que funcionar na hora certa e salvar a pessoa, né? Exatamente. Na hora certa não abre, não vai funcionar, né? E um ponto muito importante também que eu esqueci de falar. Muita gente fala que, principalmente pessoas que têm muito patrimônio, muito imóvel, muito lote, veículos. Eu não preciso de seguro de vida porque eu tenho muito patrimônio. Quanto maior seu patrimônio, maior é o seguro que você tem que fazer. Porque na sua falta, aí realmente é para usar a cobertura de morte, né? É o que a gente fala de planejamento sucessório, que a gente faz. Porque quando a gente pega para fazer uma análise de um cliente, uma análise total, que ele fala, me fala tudo o que você acha que eu preciso, depois ele analisa e vê o que ele quer ou não. A gente faz o planejamento financeiro e sucessório. Então, na falta da pessoa ali, vai fazer o inventário, o imposto, precisa de pagar imposto, precisa de pagar advogado. E se a pessoa, quanto maior o patrimônio da pessoa maior vai ser o imposto. Isso paga antes de receber, né? Antes de receber. Você paga antes de desembolar toda a papelada, Isso, né? para começar a desembolar, você já tem que pagar, né? Que é o ITCMD, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E às vezes o negócio demora a desembolar também, né? Principalmente quando tem briga, né? Ou quando tem menor de idade. Porque quando tá tudo certinho, todos os filhos são maiores de idade, não tem briga nem nada, é só você ir no cartório, você consegue fazer o inventário pelo cartório mesmo. Mas, quando tem filho, por exemplo, só que de todo jeito, mesmo fazendo pelo cartório, você vai precisar pagar o imposto antes de resolver. Então, o seguro de vida, ele vai trazer aquela liquidez que aquela família vai precisar ali. E depois da documentação enviada, 30 dias o dinheiro está na conta. Assim, fazendo tudo certinho, né? Desembola rápido, né? Desembola rápido. Por isso que é importante ter o seguro e procurar alguém que vai te orientar da forma correta. Carol, vou fazer uma pausa aqui para agradecer os apoiadores, né? Eu quero aproveitar e te agradecer novamente, né? Que está aqui trazendo conhecimento, trazendo informações para quem está nos ouvindo aqui, porque com certeza, às vezes a pessoa não sabia o tanto que é barato ter um seguro deste, e às vezes ela faz, e daqui 3 anos talvez pode acontecer uma coisa, infelizmente, e isso aqui ser a salvação dela, né? Então é muito importante essas informações. A gente vai aprofundar mais um pouquinho, mas eu vou aproveitar aqui para agradecer os outros apoiadores, né? A Brasil Fit, que sempre manda pra gente um pão de queijo aqui. A gente já tá gravando aqui logo após o almoço, hoje não teve aqui, né? É a Teletecno, que tá nos apoiando aqui também. Pilar Digital, né, uma agência de marketing focada aí para quem quer desenvolver na rede social, né, principalmente profissionais liberais, quem tá aí buscando ter uma relevância na internet. Também aqui o pessoal da Ícone Contabilidade Consultiva, que sempre a gente fala também de como que a gente pode ter uma contabilidade ali mais gerencial, como que você pode utilizar dessas informações para poder não só registrar documentos e pagar imposto, né, mas também crescer a empresa também, né? E também a Sara lá da Canto Marcas e Patentes, que a gente fala aqui dos registros das marcas, que é muito importante. Bom, então agora deixa eu te fazer uma pergunta.
Eu sei que tem a apólice de seguro de vida, né? Que ele tem um misto entre como se fosse uma previdência privada ali. Ou seja, depois de tanto tempo, se a pessoa não teve nada, ela pega um dinheiro de volta, né? E tem o seguro de vida, que é seguro de vida mesmo. Ou seja, vamos separar talvez em três aí, pelo meu entendimento leigo aqui. Seguro de vida é que se a pessoa morreu, pega o dinheiro, a família ajuda a família a se recuperar financeiramente. Tem o seguro de vida em vida, que já é diferente. Que é esse que a pessoa, com algumas doenças, algumas coisas, ela é amparada ali. E nós temos essa resgatável. Explica pra gente essas três diferenças. Tá. O seguro de vida, ele é composto da cobertura básica, né? Que seria cobertura de morte e auxílio funeral. Que é o basicão mesmo, que aí tem a partir de R$ 15 mensal. Que é para amparar a família na falta do provedor mesmo. Para poder auxiliar, né, na parte não só de se restabelecer economicamente, né, até a pessoa conseguir um emprego, né, às vezes era provedor único, mas também na parte de sucessão, né, de pagar impostos, essas coisas. Dentro dessa mesma apólice, que é a apólice básica de seguro de vida, existe algumas coberturas acessórias, que são essas coberturas que são para ser usadas em vida. As principais, né, vão ser a invalidez permanente total ou parcial por acidente ou por doença, né, no caso da pessoa ficar inválida permanentemente. Então, tem total ou parcial. Então, às vezes, a pessoa, num acidente, sei lá, perdeu uma mão, aí ela vai receber o proporcional ali da cobertura contratada. A cobertura de majoração para os profissionais que utilizam, né, dos braços, da mão, cirurgiões, médicos, dentistas, carpinteiros, pedreiros. É importante ter, porque aí se ele perde o movimento ali da mão, ele recebe o valor contratado, o mesmo valor contratado de morte, por exemplo. A cobertura de doenças graves, são mais de 20 doenças, e no diagnóstico você recebe o valor ali contratado para poder ajudar com os custos que vêm junto com qualquer doença, né? Por um exemplo, vou dar um exemplo lá da minha casa. Minha avó, ela teve câncer de mama, tem uns 2 anos, foi logo antes da pandemia. Em janeiro, a pandemia veio em março, né? Isso. Em janeiro, ela fez a última sessão de radioterapia dela. A médica dela lá da Dom virou e falou assim, ó, você fez sua última sessão, existe um exame que chama Oncotype. Você pode optar por fazer ou não ele. Ele é feito nos Estados Unidos. Ele tem um custo de R$ 10.000, parcelado no máximo em 2 vezes no cartão de crédito. Se você optar por fazer ele e ele voltar negativo, você não precisará fazer quimioterapia. Se você optar por não fazer ele, a gente vai precisar fazer uma quimioterapia para ter certeza que matou todas as células cancerígenas. Você vai ter que fazer 3 sessões de quimioterapia. A gente fez o exame, voltou negativo. Graças a Deus, não teve mais nada, faz o acompanhamento mensal, mas ela não precisou fazer quimioterapia. Foi em janeiro. Minha avó tem mais de 70 anos. Em maio, ela teve Covid. Então, se ela tivesse feito essas 3 sessões de quimioterapia, se a gente não tivesse condição, né, de pagar esse exame para ela, como esse Covid dela poderia ter sido diferente e até levado ela, Deus me livre e guarde. Porque a quimioterapia, ela destrói o sistema imunológico da pessoa, né? E A pessoa debilitar muito o organismo dela. debilita muito. Então, assim, graças a Deus, a gente tinha condição. Quando eu comecei a trabalhar com o seguro, ela já tinha passado da idade de contratar as doenças graves, mas a gente teve a condição de pagar. Então, são exames. Às vezes a pessoa tem plano de saúde, ela tem plano de saúde. O plano de saúde dela é um plano muito bom. Mas são exames que não pagam. No seguro, por exemplo, cobriria. Isso você receberia. Vamos supor que ela tivesse a cobertura de doenças graves, né? É porque a cobertura de doenças graves ela só pode ser contratada até 64 anos. Aí vamos supor que ela tivesse essa cobertura e tivesse lá 100 mil. Então ela já teria recebido esses 100 mil e poderia ter pago esse exame, os medicamentos, que são medicamentos caros também, que o governo não dá todos os medicamentos. A Unimed não cobre todos os medicamentos. Então, assim, esse seguro é para isso, é para custear esse tipo. Ela fez acupuntura para poder ajudar nos enjoos, né? Da medicação, que a medicação é forte e tal. Então, essa cobertura de doenças graves é para isso. Para te ajudar a passar por aquele momento tenso ali já, com conforto, serenidade e tranquilidade de que o que você precisar fazer para ter o melhor tratamento, independente se o plano cobre ou não, você vai ter. E a cobertura de
DIT, né? Que é a diária por incapacidade temporária, conhecida também como CERIT, que é que vai manter sua renda ali caso você fique afastado por doença ou acidente, a partir do 11º dia. E ainda tem ainda a diária hospitalar, né? Sim, Que tem é um outro ainda, isso. né? Vai no mesmo sentido da diária por incapacidade temporária, mas são as diárias que você fica internado, né? Então, vamos supor que Então pode ter os dois. Pode ter os dois, elas são coberturas complementares. São diferentes, uma é por diária de internação, né? Porque uma internação hoje também custa um absurdo. É puxado, né? Né? Principalmente se for no na UTI. Esses dias me falaram quanto custava, eu nem lembro mais, mas eu sei que era coisa de muitos mil, vários mil reais. Infelizmente é puxado, principalmente em plano de saúde, né? Principalmente para quem não tem plano de saúde. Então, é uma cobertura que vai ali pagar, te reembolsar as diárias que você ficar internado no hospital também, que você tiver que gastar. Aí vem junto ao auxílio funeral, hoje tem a telemedicina, que pode ser contratada junto, que é super interessante. Você pega o aplicativo aqui no seu celular, tá passando mal. Eu fiquei ruim esses dias. Aí você entra, o médico lá do Albert Einstein, você consulta com ele te manda o pedido de exame via mensagem, via aplicativo, você faz os exames, manda para ele analisa e tudo. Super legal também, pode ser incluso. É mesmo? E receita, por exemplo, antibiótico, por exemplo? Receita, aí você faz os exames, manda, viu que é antibiótico mesmo e tudo, aí eles já mandam a receita via SMS, já vem a receita assinada, tudo bonitinho, só você levar o celular lá na farmácia que eles aceitam. É interessante porque, assim, às vezes não é coisa grave que você precisa de estar ali com o médico ali no pronto atendimento e tudo. Você pega o tratamento ali na hora, vamos falar uma inflamação de garganta, né? Você começa ali na hora certa ali, através da telemedicina, antes do negócio começar a piorar. Na hora que você começou ali, no momento certo ali, começou a ter febre e tal, aí você vai, toma um remédio certo, rapidinho melhorou e tal. Agora, você começa, aí passou 3, 4 dias tomando remédio, não deu certo, ou 2 dias que seja, não, vou no médico aqui, porque talvez não seja isso, né? De qualquer forma, mesmo no pronto-socorro que a gente vai aqui, às vezes a gente tem que voltar lá, né? E se for uma coisa mais simples, né, igual você falou, é muito melhor eu falo que a gente tem que evitar hospital, né? Eu tenho uma amiga que ama o hospital, ela passa mal, ela vai correndo pro hospital, fala com ela que você vai no hospital, muito mais fácil você sair de lá com trem do que você chegou com alguma coisa. É verdade, porque você já tá com a imunidade baixa. Você vai num ambiente que tá cheio de gente doente. Exatamente. Né? Então, assim, a telemedicina às vezes você foi com X, voltou Y e Z de gripe, né? Sua imunidade tá lá embaixo. Você tá num lugar que tá todo mundo doente, é muito fácil você pegar qualquer coisa ali. Né? E eu, por exemplo, eu fui no hospital um tempo atrás aí com a minha esposa, o problema da dengue, né? Pegou muita gente aí. Aí eu tava observando lá, o hospital muito bacana, muito reformado, tudo novinho e tal, mas com ar-condicionado. Então, por exemplo, aquilo ali, com certeza eles têm uma norma ali de estar sempre limpando aquele ar-condicionado ali e tudo, mas eu imagino se uma pessoa chegar ali naquele momento ali, espirrando muito, tossindo muito e tal, por mais que tenha fica ali, né? todo um controle ali, às vezes, por exemplo, tá com um problema de dengue, ele pega uma gripe, né? E aí, dengue já joga sua imunidade lá embaixo. Que normalmente ali você já tá com a imunidade muito baixa, né? Sim. Então, realmente, assim, se for uma coisa que você conseguir pela telemedicina, né? É uma coisa interessante. Eu já vi falar que algumas pessoas já usaram, outras acharam, umas têm resistência, né? Mas eu acho que são coisas que as pessoas vão adaptando, né? Você já usou, então? Eu tinha resistência. Aí eu usei só pra testar mesmo. Você gostou? Aí foi super simples. É porque, na verdade, eu queria ver se era... Porque tudo, de novo, que vem, por exemplo, essas vistoria para aplicativo, essas coisas, eu testo comigo primeiro e peço minha mãe para fazer, para ver se meus clientes vão ter dificuldade. Como que seria a experiência? Isso, para ver a experiência mesmo. Eu gosto de testar antes de passar. Igualzinho, por exemplo, segurado minha casa. No início, cada ano eu fiz numa seguradora, para testar quais que eram, que tinha as assistências melhor e tal. Aí eu achei super simples, achei super legal, tipo assim, no caso eu era gripada mesmo, aí passei os sintomas e tudo, não precisou fazer nenhum exame, falei só isso, toma esse remédio aqui durante 3 dias, se não melhorar, você volta. Pronto. E não paga nada a mais? Não paga nada, não, é um benefício de algumas seguradoras dentro do seguro de vida. Então pode ser, por exemplo, que você tem e nem saiba. Pois isso aí é um benefício e também já deve ser como se diz, uma estratégia da própria seguradora, né? Porque, por exemplo, nesse pressuposto que a gente tá falando, que você vai no hospital debilitado e que você pode pegar uma outra coisa,
acredito que nisso eles devem eliminar um pouco de problema, né? Sim, para ela é bom manter o cliente saudável, É, né? Porque quanto mais saudável for o cliente, menos acionamentos terão, né? é. E você tinha pedido para falar um pouquinho também, mudando um pouquinho de assunto, do seguro de vida resgatável, né? Isso. Seguro de vida resgatável, ele funciona como? Muita gente vende ele como um seguro mais previdência, mas não é bem assim. Ele é um seguro de vida que você paga um valor mensal durante tantos anos, já estipulado na apólice, e depois você resgata uma parte e ela é corrigida ali anualmente, né? Aí isso vai depender do índice que vai estar especificado na apólice. IPCA, IGPM, FGV, então isso depende da apólice ali. Então, pode ser contratada as mesmas coberturas de uma apólice de vida completa, por exemplo, e com esse benefício. Claro que, como você vai resgatar um valor, né, é uma apólice com um valor mais alto, porque uma parte ali você vai pegar de volta. E eu, particularmente, eu prefiro fazer que o cliente faça, por exemplo, um seguro de vida mais previdência. Porque como esse valor que você vai pegar de volta ali, ele é corrigido, ele não está rendendo um fundo, né? Em 90% das apólices. Se você pegar o mesmo valor que você está pagando um seguro de vida resgatável, fizer um seguro de vida completo, com as mesmas coberturas, não seja resgatável, e pegar essa diferença de valor e aplicar no fundo de previdência legal, com uma taxa legal, uma rentabilidade boa, no final, aqui na sua previdência, você vai ter um valor maior do que você teria de resgate no seguro de vida. Entendeu? Então, é Então tem importante a fazer essa lógica, análise. porque assim, uma coisa é você pegar um pacote pronto, né? Que Sim, seria esse aí que a gente tá falando. Outra coisa é fazer uma coisa personalizada para aquela pessoa, visando a melhor seguradora para a idade dela, com isso. todas as características dela, e ainda uma previdência também no mesmo olhar, né? Então você Sim. acaba otimizando aquele resgate que a pessoa vai ter, né? Isso. E E acaba que assim, ela vai pagar mensalmente da mesma mesma forma, coisa. né? Ela vai ter que, porque tem gente que fala assim, não, se eu não pagar dessa forma, eu não guardo dinheiro, né? Que Uhum, serve como uma educação sim. financeira. E essa previdência também vai ser um débito mensal, né? Pode Então ser vai ser a pago no mesma coisa, cartão de né? crédito para gerar pontos para quem tem pontos, por exemplo. Pode ser pago no débito em conta, porque aí a pessoa já tem lá o compromisso, já vai debitar na conta, já não vai deixar de pagar. Tem gente que gosta de ter o boleto. Teve uma cliente minha que falou: não, eu preciso do boleto para eu ver que eu tô pagando, porque aí eu não gasto dinheiro. Então a gente adequa realmente Cada para o um que tem o uma cliente. relação com o dinheiro diferente, né? Exatamente. Eu já gosto de pôr no débito, porque aí já tá lá, eu não esqueço de pagar no dia certo e Já tudo, vai já certinho sem debita. problema, né? Exatamente. Mas a gente faz de acordo com o que o cliente precisa, né? Então, assim, em vez de uma apólice, vão ser duas, mas a gente faz do jeito que a pessoa continue pagando o mesmo valor e vai ter um benefício melhor lá na frente. Eu falo assim, que dentro do planejamento financeiro sucessório, são 3 apólices que a gente não deve deixar de ter, que é essa parte do seguro de vida, a previdência, né, que aí tem cliente que ainda a gente mostrando que rende mais na previdência, prefere o seguro de vida resgatável. Isso vai do perfil da pessoa, a gente consegue atender os 2 perfis. E o seguro de responsabilidade civil profissional, né, que é para erro médico, porque todo mundo está sujeito a errar hoje em dia. Então, contador perdeu um prazo, levou uma multa de um cliente, advogado perdeu um prazo, foi processado pelo cliente, corretor de seguros, aconteceu alguma coisa, a pólice estava errada, né? Vai ser processado pelo cliente. Médico, erro médico, dentista, esse pessoal da harmonização facial, por exemplo. Eu tenho uma cliente que ela dá curso, ela pede todos os alunos dela para fazer. Que às vezes nem é que você errou, mas que a pessoa não atingiu a expectativa daquela pessoa ali para no final, né? Porque É. às vezes a pessoa chega lá querendo sair igual a Gisele E Bündchen e não foi tem traduzido jeito. como a pessoa veio cobrar como se fosse erro, né? Exatamente. Então, assim, mesmo que a pessoa não seja condenada, ela vai ter custos processuais, custo de reparação de imagem, que está dentro desse seguro, custo de advogados, né, que está dentro do seguro. Então, assim, E o é um negócio é complicado, cara. pacote. Uma vez eu fiz a cirurgia no olho e o médico me contou um caso. Ele falou assim: olha, você vai ter que ter repouso e tal, porque você vai ficar, né, para recuperar o olho e tal. E desenhou pra mim várias coisas. O que é ficar em casa quieto, sabe? Falou assim, deitado, com o olho fechado, quietinho e tal. Aí contou assim, ó, teve um caso aqui de um paciente uma vez que foi fazer churrasco. Não tem nada demais fazer um churrasco.
e voou um pedacinho, né, de uma fagulhazinha do carvão, né, aquelas sai quente ainda, Uhum. né, pegou no olho que estava em recuperação e deu uma complicação muito grande. Então, assim, aí chega no médico, não, a cirurgia não deu certo, deu um problema, né? Às vezes não fala o que falou, às vezes nem, né, é Sim. honesto ali com o médico ali. E na hora que você vai avaliar o olho ali, você vê fragmento do carvão, mas como que você vai identificar que aquilo ali foi um carvão, né? É. Então, infelizmente, existe as pessoas que não fazem o que tinha que fazer, né? Assim, É, o resguardo ali que tinha que fazer, né? O e repouso. culpa o profissional da saúde É, depois. Hoje em dia, 1 em cada 3 profissionais da saúde são processados. O índice de processo, não só aqui nos Estados Unidos, também cresceu assim exponencialmente. Eu até dei uma entrevista para a TV Alterosa no ano passado falando sobre isso. Foi até uma cliente minha, foi lá dar entrevista junto comigo e tudo. Porque, assim, hoje tudo a pessoa acha que vou processar, sabe? E, por exemplo, o pessoal que é mais processado dentro da área de odontologia é a parte de harmonização orofacial, né? Dentista, por quê? A pessoa coloca lá o aparelho móvel. Você tem que usar 20 horas por dia, tá? Tá. A pessoa usa 2 horas por dia, no final do tratamento não chegou onde queria. Mas já tem 3 anos que eu tô usando o aparelho, que não adiantou nada, que não sei o quê. Mas você não seguiu as recomendações. Mas aí a pessoa não quer saber. Pega, tem um advogado na família, né? Todo mundo hoje em dia tem um advogado na família. Entra com o processo. Desgaste emocional, desgaste financeiro, né? Então, assim, fora o desgaste emocional, pelo menos o financeiro você já está precavido ali com o seguro de responsabilidade civil. é. Na parte médica, os cirurgiões, né, ganham, claro. Eu até tinha olhado o dia que eu fui dar a entrevista, os que são mais processados dentro da área médica obstetrícia, Ah, é? cirurgia plástica e ortopedia, né? Ortopedia. São os que têm o maior índice de processo hoje. É muito complicado, né? Porque é uma situação ali, por exemplo, ortopedia muito é acidente, né? Quase que tudo vai ser acidente. A Sim. pessoa sofreu um acidente, chega lá e é uma salvação, né? Você Estão ali tá, para você resolver. tá salvando ali. E aí, é claro que existe alguém, médico em perito, tudo, eu acredito que existe, né? É pessoas que não estão muito capacitadas e tudo, mas a gente vê o compromisso dos médicos para Sim, formar. Você vê o tanto que o nossa. pessoal estuda, você vê o tanto que Não para de é, fazer curso tanta hora nenhuma. especialização e tudo, né? Só para formar ali em especializar, né? Tem, dependendo da especialização, igual meu primo está fazendo neurocirurgia em Belo Horizonte. 6 anos de faculdade, 6 anos de especialização. É Que é muito 2 tempo, anos né? de residência mais 4 anos de E especialização. assim, eu também tenho um médico na família da minha esposa, eu acompanho o tanto que ele já se empenhou para se profissionalizar, para aprender Sim, e tudo. E assim, esses anos, tanto na faculdade quanto na residência, ele tá ali na prática ali com outros médicos experientes, ele tá ali vivenciando aquilo ali praticamente 24 horas, né? porque eles trabalham muito. É. Ganha bem, ganha, mas isso é resultado do tanto que eles trabalham, gente. Tipo assim, E nossa, eu sei que infelizmente tem essa parcela do paciente aí que, quem nunca, né? Tem que fazer uma fisioterapia. Quantas sessões? 10? Não custa fazer 5, custa fazer 6, né? É, exata. Não, quem nunca? Até eu mesmo. né? E o médico falou só 10, Que né? meu primo não veja esse podcast. Esses dias eu vi um companheiro aí, um conhecido aí. O médico passou pra ele 120 sessões de fisioterapia. Nossa, E ele tá lá, ele já tá na 60 lá e tá firme e tal e tudo. Mas assim, depende muito do paciente, né? muito É, mais, igual que eu com meu pulso. Meu outro primo é ortopedista especializado em mão e punho. Quantas vezes ele já me mandou para ir fazer 20 sessões de fisioterapia? Eu fiz 10, melhorou, tchau. Aí não melhora. Mas a culpa, eu sei que a culpa é minha. é, esse que é o problema, né? A gente acaba empurrando um pouquinho pra frente ali, né? Então, mas infelizmente tem isso e o seguro ele acaba sendo uma segurança aí, porque igual você falou, o profissional ali, ele tá desgastando demais passar por um processo, né? Por um desgaste com o cliente, né? Não, e eu acho que é E tão desgastante emocionalmente também. eu Né? acho que assim, o financeiro é ruim, mas o emocional eu acho que ainda é Pior muito ainda. pior, né? Aquele desgaste todo que gera ali, né? Acaba gerando um problema emocional ali durante vários dias, né? Sim. E acaba que às vezes demorado o processo, talvez anos, né?
toda vez que tem que ir lá naquela audiência, aquele negócio todo e tal, né? Então, assim, tendo essa segurança já é diferente também, né? Porque acaba que dá um suporte ali diferente, Sim, pelo menos minimiza parte do problema, né? isso. E é muito importante destacar que a diferença do seguro de responsabilidade civil profissional para a responsabilidade civil que é de apólice empresarial. Porque o seguro de RC profissional, que a gente chama, ele também é muito utilizado por empresas. Por quê? Vamos supor que tem uma empresa de, sei lá, de programação, igual eu tenho uma lá. Aí o funcionário foi, emitiu uma cobrança, o cliente pagou, esqueceu de dar baixa no sistema, protestou o nome do cliente, o cliente foi processar a empresa. Isso é caso real, a pessoa não tinha seguro comigo na época, fez depois disso. Então, o seguro de RC profissional, ele vai cobrir qualquer erro, omissão, durante a realização do serviço profissional. Tudo que é inerente à profissão da pessoa contratada ali. A gente tem de obra também, sabe? No caso de erro de obra e tal. E dentro da apólice empresarial existe a responsabilidade civil e os danos morais a ser contratados, mas ela vai ser inerente a só a estrutura da empresa, não é a erro profissional de funcionário, porque dentro da responsabilidade civil da apólice de RC profissional, de empresa, a gente pode incluir funcionários, estagiários, prestadores de serviço. Então, assim, a gente consegue proteger a empresa desses erros que às vezes o funcionário comete, ou até mesmo o próprio empresário comete, né? A gente está sujeito a isso. Então, às vezes Então a tem como pessoa ter acha que duas tá. coberturas ali, uma é mais para, vamos dizer, o ambiente e Vamos outra é mais para supor, os colaboradores, é isso? isso. Dentro do seguro empresarial, por exemplo, a cobertura de responsabilidade civil, vamos supor que tem a RC empregador e a responsabilidade civil normal. Vamos supor que o funcionário caiu, quebrou a perna, te processou. Ou então o cliente caiu, escorregou no chão molhado, quebrou a perna e vai te processar. Esse é o exemplo que eu acho que é mais fácil de entender. Então, foi inerente à estrutura ali. Ou então, você tá lá, cai um ventilador na cabeça da pessoa. Entendeu? É. Seria inerente à estrutura, a danos causados pela estrutura do imóvel. Falta. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, não sei se caberia um processo. O cliente vai entrar na loja, não tem aquela faixa na porta de vidro, a pessoa bate e quebra o Isso, nariz, por exemplo, né? exatamente. Seria dentro Aí, da apólice empresarial. aí caiu na empresarial, ou seja, foi o cliente contra o imóvel, Isso, né? vamos pôr assim, que fica mais simples. Agora, a responsabilidade civil profissional é uma apólice separada, que ela vai cobrir erro, seja por omissão, inerente à profissão, inerente à atividade da empresa, inerente à atividade da pessoa, Entendi. entendeu? Isso é uma coisa que às Então vezes a é pessoa muito fica importante a confusa. pessoa assim, entender isso aí, né? Essas opções, porque às vezes ela tá tranquila, né? Não, pera aí, eu Sim, tenho um seguro lá que cobre tudo, né? Porque às vezes a exatamente. pessoa fala, não, cobre tudo, pode ficar tranquilo, cobre tudo, né? Mas aí é bom desenhar o que que é tudo, né? É tudo É dentro tudo do desde que imóvel. aconteça com o imóvel, né? Isso, Então, com o exatamente. colaborador, né? E é interessante também a gente lembrar quem está nos ouvindo aqui, porque o empresário, as empresas são, como se diz, mutantes, né? Então, por exemplo, no primeiro ano é só o empresário. Ele não tem esse problema, talvez. No segundo ano ele já tem um colaborador e aí ele tem que desenvolver agora, a desenvolver aquelas pessoas. E nesse momento, ele está aprendendo uma habilidade de desenvolver pessoas. Então ali tem mais chance de dar problema Sim. também, numa responsabilidade civil desse tipo que você está falando, né? Ainda mais quando às vezes é um funcionário novo que está aprendendo função, É, né? Pode dar algum erro ali. Por exemplo, vamos pegar uma contabilidade. Aí o funcionário lá errou na folha de pagamento do funcionário, causou um processo trabalhista contra o cliente dele. Aí o cliente é, vai processar ele, porque foi um erro inerente à profissão de contador. Então aí a gente tem o seguro de responsabilidade civil. E assim, é uma apólice que é barata, sabe? É, vamos supor, uma cobertura de 300 mil para contabilidade com 3, 4 funcionários, uma contabilidade que fature aí até uns 300 mil anual, a gente consegue por cento e pouquinho mensal. Então, assim, é. faz parte do custo da empresa, você coloca lá Acaba como sendo despesa barato, né? fixa e para uma cobertura alta. É. Então, isso também faz parte da blindagem financeira, patrimonial que a gente tanto bate na tecla. É.
Carol, foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto aqui. Eu tô pensando aqui, uma sugestão para um outro episódio, às vezes a gente fala de condomínios. Eu sei que Ah, você tem uma sim, a gente é especialidade legal em especialista. cima disso aí, né? E eu acredito que vai convergir muito com o que a gente tá falando aqui também, né? Sim, Porque com certeza ali tem pessoas, ali tem prestador de serviço e tem várias pessoas envolvidas aí, né? isso. Além da obrigatoriedade, né, do seguro de condomínio, que ele é obrigatório pelo Código Civil. E Pois é, eu acho que a gente vai ter bastante, tem muito assunto bastante aí coisa interessante aí nesse para trazer para essa turma para aqui, esse né? tópico. Eu Tem já vou muita deixar um coisa legal. spoiler aí pra gente já gravar outro episódio aqui falando, porque assim, ó, o que eu acho interessante aqui, né, pra gente ir caminhando aqui pro fim, ainda quero te pedir uma dica de hoje, você já pode pensar na dica de ouro de hoje, né? Porque é o seguinte, o seguro, ele é igual eu gosto muito de citar o seguro do carro, porque assim, eu, por exemplo, o meu carro venceu o seguro, né? Antes de vencer, você já tá me chamando lá, é o que tem que renovar. E eu já vou rápido querendo renovar, porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tá correndo. Você tá no trânsito o tempo todo, você pode, infelizmente, bater em alguém, machucar alguém, né? Ou um prejuízo financeiro mesmo e tudo. Então, assim, quando a gente tá com o seguro em dia, a gente anda com o pneu novo também para evitar, né, medo do seguro não cobrir por causa de uma coisa dessa, né? Nós já falamos aqui Já. sobre isso, é bom a gente reforçar também para a pessoa ficar atenta, né? Porque às vezes não é só fazer o seguro e andar errado É. também, né? Mas então assim, a gente tendo esse seguro, você fica tranquilo, não, eu tô com o carro aqui, mas se qualquer coisa infelizmente acontecer, eu tô resguardado. E na empresa a gente não mapeia isso, né? O tanto que a gente poderia, é porque acho que talvez na empresa não é muito conhecido da pessoa os prejuízos que podem acontecer, Sim. né? Porque é muito novo, né? Porque o carro as pessoas vê muito acidente, vê muitas coisas acontecendo e tal. E às vezes na empresa a pessoa, né? Ninguém monta a empresa achando que vai dar errado. Ninguém monta a empresa achando que vai ter um problema lá na frente com o cliente que vai virar um processo, né? É. Todo mundo tem certeza que vai dar muito certo, porque o propósito é muito forte. Eu acredito muito que eu faço A muito gente bem dá o feito, melhor, né? né? A gente sempre tem muita fé no que a gente faz, muita garra, né? A gente tem muita certeza do que está fazendo. Só que infelizmente falha, né? Ou a gente adoece, né? É. Então acho que por isso que é bom a gente deixar esse recado aqui, né? Então a minha dica de ouro é essa, gente. Faz o seguro porque a fração é pequena perto do que salva, né? E qual que é a sua dica de ouro que você deixa hoje para essa turma aí? Vou deixar uma dica de ouro a respeito da previdência. Começa. Que seja com R$ 200, previdência infantil a partir de R$ 100 por mês, mas comece. Porque existe um negocinho que chama juros compostos. E a mágica dos juros compostos, ela acontece com o tempo. Então, uma pessoa que começa, mesmo que colocando pouquinho ali por mês com 20 anos, ela no futuro vai ter uma reserva muito maior do que às vezes uma que começou com 40, colocando o triplo do que essa pessoa de 20 coloca por mês. Então, começa. E planeja seu futuro para você ter um futuro tranquilo. Não depender de INSS, porque hoje em dia ninguém mais vai aposentar, vocês estão sabendo, né? Essa dica é de ouro mesmo. Realmente, viu, Carol? Isso aí é uma coisa, o juro composto quando tá ao seu favor, né? É bom demais, né? O bem quando ele tá ao Exatamente. contrário, quando ele tá no cartão de crédito, quando ele tá como se diz, correndo atrás de você, né? Muito boa essa dica. E aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você também tem alguma linha de consórcios? Temos. A gente Né? faz consórcio de imóvel e de automóvel. A gente tem parcelas a partir de R$ 400, R$ 500. De moto também. Então, acho que pode ter um outro episódio pra gente também trazer um planejamento financeiro, né? Por exemplo, pra Isso. pessoa ou investir no imóvel próprio, ou comprar uma E não casa, tem né? juros, né? É. Você vai pagar ali uma taxa de administração. Às vezes, se você financia um carro, você vai pagar 2 carros no final. E com consórcio, já você paga uma taxa que ela é bem menor Mas do tem que ter um planejamento, né? Mas tem que ter um Porque às vezes a pessoa planejamento. entra hoje querendo que amanhã saia com bem, Não, né? consórcio é para quem quer se planejar, É um né? planejamento, né? É Eu guardar um falo dinheiro para muito depois. para pais de crianças de 5, 6 anos começar a fazer um Isso não é consórcio indireta, não, de né? automóvel, sabe? E aí, quando sua filha tiver 18, você já vai estar com O a... problema aqui, cara, eu tenho muita sorte. Aí, por exemplo, eu começo a pagar. Ela faz 6 anos, já sai o carro pra ela. O que eu vou fazer com esse carro? Eu vou ter que usar esse carro. Aí você pode vender a carta. Aí, ó. Nós vamos sentar pra conversar isso aí também, que eu já tô interessado. Combinado. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, obrigado aqui pela sua atenção. Agradecer mais uma vez aqui, Carol, a sua presença aqui, né, os conhecimentos aqui. E com certeza estou cheio de insight aqui, já querendo fazer um consórcio para a Lívia já.
Que bom, né? obrigada. Às vezes Kizzy. até de uma casa, né, do apartamento, Sim. que aí contemplando, ela já vai ter ali, né, como se diz, no futuro um aluguel ali e desembolsar um pouquinho ali, né? Desembolsando um pouquinho por mês, compensa É. demais. Muito obrigada por me receber, obrigada, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, precisou de uma análise, a gente não cobra para fazer uma análise de apólice e te mostrar o que você realmente precisa. Só chamar no direct ou chamar no direct do Kildare também. É isso aí. Então, se alguém tiver com dúvida, pode bater um papo com você lá, que você dá uma Claro. revisão lá. Sim. É porque às vezes a pessoa tá com insegurança, não, torcinha assim, assada, a pessoa, né? Às vezes fica com vergonha de conversar com o corretor, alguma Sim, coisa não, a assim, tá gente inseguro. faz a análise bonitinho. Pode conversar lá. Pode É isso sim. aí. Pessoal, então eu vi em vários episódios, né? Eu agradeço aqui a Carol como apoiadora. Então agora vocês estão vendo quem é a Carol aqui, né? Da Seguralta. Quero agradecer também a Teletécnica, a Pilar Digital, a Cantos Marcas e Patente, Contabilidade Ícone Consultiva, né? E também o nosso pão de queijo delicioso aí da Brasil Fit. E tem outras coisas também deliciosas lá. Quem for lá, depois deixa aqui, ó. Já experimentei aqui, né? A granola de lá é maravilhosa. Aí, ó. Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado e até um próximo episódio. Tchau. Até mais.